Senhor Deus, agradecemos por este momento de estudo e reflexão. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine enquanto lemos e meditamos sobre o capítulo 25 de Gênesis. Que possamos compreender as Tuas verdades e aplicar os ensinamentos da Tua palavra em nossas vidas. Ajuda-nos a crescer em sabedoria e fé. Em nome de Jesus, amém. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura. 2 E deu-lhe à luz Zinrã, Joqusã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. 3 E Joqusã gerou Seba e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. 4 E os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. 5 Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. 6 Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes e, vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. 7 Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. 8 E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. 9 Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre. 10 O campo que Abraão comprará aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. 11 E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Bir-Lahai-Roi. 12 Estas, porém, são as gerações de Ismael filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. 13 E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Adeel e Mibsão. 14 Misma, Dumá, Massá. 15 Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. 16 Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, e 12 príncipes segundo as suas famílias. 17 E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou e, morrendo, foi congregado ao seu povo. 18 E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para a Síria, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. 19 E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. 20 E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. 21 E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca sua mulher concebeu. 22 E os filhos lutavam dentro dela, então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. 23 E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. 24 E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. 25 E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. 26 E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. 27 E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. 28 E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. 29 E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. 30 E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. 31 Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. 32 E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? 33 Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. 34 E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Gênesis 25. Verso 1. Abraão tomou outra mulher, cujo nome era Quetura. Ensinamento: após a morte de Sara, Abraão não ficou sozinho e se casou novamente.
isso mostra que ele ainda tinha vida e propósitos. Quetura trouxe novos filhos a Abraão, simbolizando a continuidade da sua linhagem. Versos 2, 4, e ela lhe deu os filhos, Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquissã gerou a Sebá e a Dedã. Os filhos de Dedã foram os Assuritas, os Letuítas e os Leumitas. Ensinamento: a proliferação de filhos de Abraão demonstra as promessas de Deus sobre a sua descendência. Cada filho tem um papel distinto na história, e muitos deles fundaram nações que, mais tarde, interagiram com Israel. Verso 5: E Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Ensinamento: Isaque, como filho da promessa, recebeu a herança principal. Isso enfatiza a importância do cumprimento da promessa de Deus a Abraão, mostrando que o plano divino se concentrava em Isaque. Verso 6: Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu presentes e enviou-os para a terra do Oriente, longe de Isaque, seu filho. Ensinamento: Abraão fez questão de separar as heranças, garantindo que Isaque fosse o único herdeiro de suas promessas. Isso também pode ser visto como uma proteção para Isaque, evitando rivalidades e conflitos. Versos 7 e 8: E estes foram os anos da vida de Abraão, 105 anos. E morreu Abraão em boa velhice, envelhecido e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Ensinamento: a morte de Abraão é apresentada como uma transição natural e positiva. Ele viveu uma vida longa e cheia, cumprindo seu propósito. A expressão congregado ao seu povo sugere um reencontro com seus antepassados na eternidade. Versos 9, 10: E os sepultaram Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que está diante de Mamre. Ensinamento: a união de Isaque e Ismael para sepultar o pai mostra um momento de reconciliação e respeito. A caverna de Macela é importante, pois se torna o local de sepultamento da família, simbolizando a herança e a continuidade da promessa. Verso 11: E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e Isaque habitou junto à fonte de Laai-roi. Ensinamento: após a morte de Abraão, Isaque continua a receber a bênção de Deus, indicando que a promessa feita a Abraão se estende à sua descendência. A referência à fonte de Laai-roi também é significativa, pois representa um lugar de providência e cuidado divino. Versos 12 e 18: Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. E Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor atendeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Ensinamento: a história de Isaque e Rebeca destaca a importância da oração e da dependência de Deus. Isaque, como seu pai, recorre a Deus em busca de ajuda e, através da oração, a bênção é concedida. Versos 22, 23: E os filhos lutavam dentro dela, e disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre. Ensinamento: a dificuldade de Rebeca durante a gravidez é um momento de tensão, levando-a a buscar a orientação de Deus. A resposta divina revela que suas crianças seriam importantes na história, simbolizando a luta entre os descendentes de Esaú e Jacó. Versos 24, 26: E cumprindo-se o seu tempo, nasceu-lhe gêmeos, e saiu o primeiro, ruivo, todo como um pelame, por isso chamaram-lhe Esaú. E depois nasceu seu irmão, e a sua mão segurava o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Ensinamento: o nascimento de Esaú e Jacó é carregado de simbolismo. Esaú representa o primogênito, enquanto Jacó, que segura seu calcanhar, simboliza a luta pelo direito da primogenitura, que será um tema central em suas vidas. Versos 27, 28: E cresceram os meninos, e Esaú foi homem conhecedor da caça, homem do campo, mas Jacó era homem pacífico, habitando em tendas. E Isaque amava Esaú, porque a sua caça era de sua comida, mas Rebeca amava Jacó. Ensinamento: as personalidades distintas dos irmãos refletem a diversidade na criação. A preferência dos pais por cada filho traz à tona temas de favoritismo e suas consequências, que mais tarde influenciarão a dinâmica familiar. Versos 29, 34:
e Jacó fez um cozido, e vindo Esaú do campo, cansado, disse a Jacó: peço-te que me des a comer desse cozido vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou-se Edom. E Jacó disse: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ensinamento: essa troca ilustra a falta de valor que Esaú dá à sua primogenitura em comparação com suas necessidades imediatas. Jacó, que deseja a primogenitura, age de forma astuta, mostrando que, muitas vezes, as decisões tomadas em momentos de fraqueza podem ter consequências duradouras. Conclusão: o capítulo 25 de Gênesis é rico em temas de bênção, herança, oração, favoritismo e as complexas dinâmicas familiares. Ele estabelece as bases para os conflitos futuros entre os descendentes de Isaque e os desafios enfrentados na realização das promessas de Deus. Cada versículo nos oferece lições valiosas sobre fé, dependência de Deus e as consequências de nossas escolhas. Senhor Deus, agradecemos por este tempo de aprendizado e reflexão sobre a Tua Palavra. Obrigado pelas lições que aprendemos no capítulo 25 de Gênesis e pela forma como nos falaste através dele. Pedimos que o que foi estudado hoje permaneça em nossos corações e mentes, guiando-nos em nossas vidas diárias. Que possamos aplicar os ensinamentos em nossas relações e decisões. Abençoa cada um de nós e fortalece nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Ao encerrarmos nosso estudo sobre Gênesis capítulo 25, somos lembrados da riqueza e profundidade das Escrituras. Este capítulo não apenas narra a continuidade da linhagem de Abraão, mas também nos apresenta temas universais que ressoam em nossas vidas hoje. A vida de Abraão, suas escolhas e as dinâmicas familiares entre Isaque, Rebeca, Esaú e Jacó nos mostram que a história de cada um de nós é entrelaçada com decisões que podem ter consequências duradouras. A maneira como Abraão separou sua herança, o conflito entre os gêmeos no ventre de Rebeca e a troca da primogenitura revelam a complexidade das relações e a luta constante entre desejos imediatos e promessas de longo prazo. Refletindo sobre a troca de Esaú e Jacó, somos desafiados a considerar como valorizamos as bênçãos que Deus nos deu. Muitas vezes, podemos ser seduzidos pelas necessidades do momento, esquecendo o que realmente importa. Esaú trocou seu direito de primogenitura por um prato de comida, um lembrete poderoso de que devemos estar atentos às nossas prioridades. À medida que seguimos em nossa jornada de fé, que possamos aprender com os erros e acertos desses personagens. Que a oração de Isaque por Rebeca nos inspire a buscar a Deus em nossas dificuldades e que a graça de Deus nos ajude a tomar decisões sábias. Vamos levar conosco as lições aprendidas neste capítulo, permitindo que elas moldem nosso caráter e nossa fé. Que nossa confiança em Deus se fortaleça e que possamos sempre valorizar as promessas que Ele fez a nós. Agradecemos a Deus por este tempo juntos e pedimos que Ele continue a nos guiar em nosso caminho. Amém. Apoie o nosso canal. Se você tem sido tocado pela nossa mensagem, considere fazer uma doação através do LivePix. Como funciona? Com o LivePix, você pode enviar sua doação e deixar uma mensagem especial. Nela, você pode fazer uma sugestão de vídeo ou, se desejar que a sua mensagem apareça no próximo vídeo, é só escrever "Quero que a minha mensagem apareça no próximo vídeo". Sua contribuição faz toda a diferença e nos ajuda a espalhar a palavra. Junte-se a nós. Clique no link na descrição e faça a sua doação. Cada apoio conta. Muito obrigado. Que Deus te abençoe.